Olá, revolucionários, revolucionárias e convidados. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Eduardo Klinger, criador do site Eduardo Klinger. E hoje a gente vai falar também sobre uma crítica que há muito tempo eu queria gravar um vídeo, que é criticando a esquerda elitista, intelectualmente falando. Então, antes de começarmos, se inscreve no canal, dá o seu joinha, compartilha, ajuda a crescer esse canal para eu poder gravar mais vídeos, sabe? A situação, as condições materiais da existência não estão fáceis, tá bom? Então é isso, vamos direto ao assunto. Porra, até a música agora quer atrapalhar, sua fascista. Bom, vamos começar. A primeira parte. A esquerda vive presa à sua zona de conforto. Essa é a primeira coisa que você nota quando analisa a esquerda brasileira. Será que você pode dizer que o Brasil tem alguma esquerda, né? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Bom, primeiro, a esquerda é acomodada. A esquerda é terrivelmente acomodada. Onde a esquerda está localizada? Nos centros universitários, fazendo sarau, festas, nada contra. Eu também gosto disso, já participei de vários, inclusive. Mas a gente quer realmente mudar o Brasil? A gente quer realmente uma mudança social fazendo sarau? Sério? Acha mesmo que, sei lá, fazer uma festa com adolescentes na faculdade vai resolver algum problema no Brasil? Outra questão também, os partidos políticos. A maioria dos partidos políticos de esquerda sempre ficam presos a discursos universitários, em áreas universitárias, discutindo para universitários. A gente não vai pro povão, a gente não tá na rua. Ah, não, mas tem as manifestações e tal, não sei o que. As manifestações que o pessoal de partido X ou Y aparece de vez em quando. Sabe, tipo, assim, não há um trabalho de base. Por exemplo, como o Lula chegou ao poder? O Lula foi sindicalista, participou de greves, criou greves, organizou tudo isso, teve viajando por diversas cidades ao redor diversas cidades pelo Brasil, teve um trabalho de cara a cara, olho no olho com a população, e assim ele conseguiu base para poder ser eleito. Beleza, hoje a esquerda não faz isso. A esquerda está tão presa à figura do Lula que ela não consegue mais se dissociar dela, ou pelo menos agir sem precisar dela. A gente está preso ao PT, ao Lula, a gente está preso a essa figura. E a gente não sai da nossa zona de conforto. Qual partido de esquerda você vê nas ruas, na periferia, nas fábricas? Porque o Lula, quando ia promover uma greve, ele estava distribuindo panfleto para os trabalhadores das fábricas. Ele estava nos sindicatos dando palestras, ele estava promovendo a greve. Então ele estava ali de frente para a população mais pobre, de frente para a classe trabalhadora. Hoje a gente não tem mais isso nos partidos. Os partidos estão sempre na sua zona de conforto. É sempre no sarau, é sempre numa manifestação, só entre eles. É sempre na mesma zona, no mesmo lugar. Entende? E aí a gente tem, por exemplo, eu acompanho muito a Rita Von Rush, não sei, que é a do Tempero Drag, um canal maravilhoso, inclusive, eu recomendo. E eu vi um vídeo dela aleatório de um outro canal, que eram dois rapazes também de esquerda, que a chamaram para fazer uma entrevista. Não lembro o nome dos rapazes do canal, desculpa, que eu não os acompanho, acabei também não me inscrevendo no canal e perdi isso. Mas enfim, onde eles estavam discutindo essa questão da esquerda só pregar para convertido. E eu achei isso um ponto muito interessante, porque realmente eu percebi isso na minha própria vivência. Eu só converso com política com os meus amigos que pensam o mesmo que eu. Dificilmente a gente tem uma divergência política. E é sempre a mesma coisa, a gente está no bar bebendo e conversando sobre política. É, bem estilo tiozão mesmo, eu reconheço. Mas é a vida, né? Enfim, aí a gente fica preso nesse ciclo sem fim, de sempre pregar para convertido. Sempre que tem uma palestra, sei lá, explicando sobre descubra o que é mais-valia, para os universitários. Entende? Sempre é num discurso universitário, sempre é naquela zona fechada, sempre é num prédio da universidade. Entende? A gente precisa também ocupar os espaços. Isso a esquerda fala até demais. Só que não é ocupar espaço através de festa, de sarau. É ocupar os espaços com manifestações políticas, não apenas artísticas e tudo mais. Beleza, é bom, alivia o estresse, promove ações culturais e tal. Sim, mas a gente está falando de uma política. A gente está falando de literalmente uma guerra política. A gente precisa promover consciência de classe. Não vai ser com o sarau que a gente vai promover isso. A
A gente precisa literalmente fazer um trabalho de TJ, sair de porta em porta e falando: você já ouviu falar a palavra de Marx? Olá, bom dia, senhora. A senhora quer saber o que significa mais-valia? A senhora sabe como a senhora é explorada todos os dias, por toda a sua vida? É isso que a gente tem que fazer. Não ficar dando só festa, manifestação política do partido X, do partido Y. Nossa, é ruim falar com isso aqui. Entende? Sair da nossa zona de conforto. A gente precisa ir para as ruas. A gente precisa se manifestar além da nossa zona de conforto. E a esquerda está acomodada. E aí entra também outra questão que era para eu ter falado primeiro, mas acabei falando disso, que é sobre o intelectualismo elitista da esquerda. A esquerda, agora eu falo de modo geral até para militante. Você que está me assistindo aqui, que provavelmente é um militante também, assim como eu, você já foi pego por essa questão do ego. Você já foi pego pelo seu ego com isso. Que é a esquerda, os esquerdistas, não sei se esse é um termo muito certo. Enfim, os militantes costumam muito falar bonito, falar eloquente, falar palavras complicadas, mostrar que sabe mais, mostrar que entendeu o Marx melhor. A gente está muito preso nesse discurso elitista de conhecimento, esse negócio de soberba para alimentar o próprio ego, para mostrar só que, olha como eu sou intelectual, eu entendi Marx, entendeu? E a gente fala bonitinho não, né? A gente fala complicado pra caralho. E aí como é que a gente acessa as grandes massas? Como é que a gente chega à classe trabalhadora? Pô, tu tem um cara que trabalha 8 horas por dia, fica 4 horas no trânsito, isso contando aqui onde eu moro, né? Aqui em São Paulo eu já ouvi idades que chegam a 6, 7 horas. Se tiver um grande congestionamento, então o cara tá fudido. Enfim, tu pega o cara que trabalha o dia inteiro, que vê estressado do trânsito, aí você vai chegar pra ele: olha, vamos conversar sobre materialismo histórico, mais-valia, porque Karl Marx fala isso, Lenin fala aquilo, não sei o que. Tu acha mesmo que o cara vai entender? Sabe, tipo, lembra quando tu entrou na faculdade? Eu vou falar do meu exemplo, já que eu tô falando sozinho pra uma câmera, né? Quando eu entrei na faculdade, eu mal sabia o que era mais-valia, não entendi materialismo histórico. Na verdade, até pouco tempo atrás eu não entendia muito, eu tive que estudar para poder entender. Tentei pegar o Capital para ler, eu desisti na primeira folha, porque é um texto complexo pra caralho. Ou seja, eu estou estudando filosofia há 4 anos e ainda tenho certa dificuldade para entender o Capital do Marx. Aí tu vai pegar um trabalhador comum que mal terminou o ensino médio, na maioria das vezes nem o fundamental, e tu vai falar de mais-valia, de materialismo histórico, da complexidade da exploração do homem pelo homem na sociedade contemporânea. É sério isso? Como é que tu quer se fazer entendido? A linguagem, ela se caracteriza pelo emissor, que transmite a sua mensagem, o receptor, que a compreende, e eu acredito que responde também. Não sei, eu não sou da de letras, desculpa. Mas enfim, há uma comunicação, uma interação, uma emissão de mensagem, recepção de mensagem. Só que a esquerda não faz isso, porque a partir do momento que você fala complexo demais para uma população que não tem um vocabulário tão complexo assim, você não se faz compreendido. E se a esquerda, como organização política, como partido, não consegue se fazer compreendida pela classe trabalhadora, que tipo de esquerda é essa? Como é que a gente consegue converter as grandes massas, ou melhor, converter não, que elas já são, né, a classe trabalhadora? Como é que você consegue passar consciência de classe para a classe trabalhadora se eles não conseguem compreender o que você quer dizer? Quem entende de verdade Marx, consegue falar de Marx de forma mais simples possível. Já começa por aí. E a gente está preso a esse discurso de ego, de falar bonito o tempo todo, de falar complexo, de que quanto mais complexa e estranha for a palavra que eu utilizo, melhor ainda, porque assim o pessoal vai ver o quanto eu sou inteligente, o quanto eu sei de Marx, o quanto eu sou comunista, mas as pessoas não vão entender. E as pessoas principais não vão entender. Pô, é o melhor exemplo que eu posso dar. Tem um cara lá na minha faculdade que se acha o bichão, que é foda pra caralho, porque ele faz mestrado, né? Um mestrado assim, por meios errados, bem errados. E aí ele fica, toda vez que entra os novatos, ele fica falando de Platão, de Lacan, de Marx, falando e tal, palavras bonitas, complexas. Parece evangélico, cita, não, na página tal, parágrafo tal, Marx fala isso. Decorou de cabeça e fica falando. E ele se paga de inteligente para os novatos. Só que aí eu, que na época já estava no 7º, 8º semestre por aí, nunca tinha chegado perto desse cara, que o pessoal sempre falava mal dele. Só que aí a gente tava bebendo um bar e ele tava do meu lado, ele tava falando. E eu deixei ele falar, tipo, vamos ver se é realmente isso que o pessoal fala dele. E ele começou a falar
aquele texto bonito da porra, com várias citações decoradas, aquela coisa eloquente e tal. E aí eu percebi que ele só falava besteira, que não tinha conexão com nada. E no momento que ele falou algo que não tinha nada a ver de Platão, aí eu fiquei puto. Eu olhei assim pra minha amiga: ei, vamos ali na UES? A gente se levantou e foi embora. Ele olhou assim com uma cara de puto. Porque eu não tava sóbrio bastante pra discutir com ele, porque eu queria assim falar umas poucas e boas pra ele. Enfim, se passar de inteligente para quem não sabe de nada é muito fácil. Se tu pega o microfone e fala para uma classe trabalhadora que não teve acesso à educação, palavras complicadas para se parecer inteligente, é muito fácil. Mas discutir com quem realmente sabe o assunto é outros 500, é outra história. E isso nos deixa preso para só pregar para convertido. Eu sou comunista, eu também sou comunista. Vamos conversar sobre o comunismo. Tá, e a classe trabalhadora, onde é que fica nisso? Entende? E eu vou ter que apressar porque o vídeo deve estar acabando. Se cortar, desculpa. Mas enfim, vamos sair desse elitismo intelectual, vamos pregar para as massas, vamos simplificar o nosso discurso, vamos tornar o marxismo mais acessível para a população e vamos acabar com esse elitismo intelectual que está impregnado na esquerda. Esse negócio de falar bonito, falar eloquente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Galera, quem compõe a esquerda é a classe trabalhadora. Esse conhecimento que você adquiriu deve ser repassado para a classe trabalhadora. Então simplifique esse discurso e prega para quem não é convertido ainda. Pregar para convertido é fácil. Se você é militante de verdade, você vai falar com o seu tio, com o seu pai, bolsominho, com a sua avó, que diz que a ditadura militar foi boa. É para eles que você tem que converter. Não para o teu amigo comunista que bebe contigo toda sexta-feira. Isso não adianta. Enquanto pregar com essas pessoas, vale a pena você assistir o meu vídeo sobre preconceito também, você ter mais compaixão e entender que ela está reverberando aquilo que ela aprendeu e que você precisa ter paciência para poder falar com ela sobre outras coisas, de uma realidade que ela nunca viu, nem imaginou. Então, vamos pregar para a massa, para a população, que realmente é a classe trabalhadora, acabar com esse elitismo intelectual. Então é isso, já estou abusando do tempo. Vamos sair dessa nossa bolha e vamos chegar às massas, tá bom? Então se inscreve no canal, compartilha, dá o seu joinha e me ajuda. Valeu!